Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotarasata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Dando então sequência à leitura do capítulo 2, verso 42. Aqui Krishna diz: ó Partha, aqueles que, de maneira tola, rejeitam o verdadeiro significado dos Vedas, por estarem apegados aos ensinamentos que glorificam o processo de alcançar os planetas celestiais, simplesmente são afetados pelos efeitos venenosos deste processo. Não existe nenhuma verdade mais elevada do que essas instruções, eles dizem. Ou seja, aqui Krishna diz, aqueles que rejeitam a mensagem final dos Vedas, de adorar o Senhor Supremo, e se mantêm apegados ao desejo de alcançar planetas celestiais, onde existe um grande desfrute sensorial, essas pessoas simplesmente continuam sendo afetadas por este veneno. Ou seja, aqueles que desejam alcançar planetas celestiais, a morada dos semideuses, eles têm um desejo intenso de desfrute. Tá? Essas moradas celestiais, que, entenda-se bem, não são locais onde você vai ficar em comunhão com a natureza, com a verdade absoluta, naquela paz tranquila, nada disso. Tá? A descrição dos Vedas sobre esses planetas que estão dentro do universo material, que são 14 planetas, não são na verdade planetas. Eu preciso explicar isso também, uma questão de linguagem bastante complicada. O que nós conhecemos como planetas, que a gente chama de Marte, Vênus, Plutão, Mercúrio, Saturno, etc., no sânscrito é chamado de groho, ok? Assim como a Terra também. Mas, o que aqui os Vedas se referem a planetas, são as moradas celestiais que estão acima da Terra e as moradas infernais que estão abaixo da Terra. É uma linha de 14 sistemas de moradas, onde existem diferentes níveis de seres ali vivendo, ok? Então, desde Patala, que é o mais baixo de todos, ali na porta de entrada do inferno, até o mais elevado, que é a morada do Senhor Brahma, que é o semideus, que é o primeiro ser nascido do umbigo de lótus de Vishnu, que vai construir esse universo material. Então são 14 sistemas de moradas que a gente, na verdade, de maneira informal, chama de planetas, ok? Mas existem também as estrelas, as constelações, que também são moradas. Essas estrelas também são planetas onde moram grandes civilizações, ok? Não é simplesmente um corpo celeste que brilha. Não. São, na verdade, locais de morada. Então, tem esse pequeno ajuste de linguagem, tá? de terminologia sânscrita e do inglês também, como a gente ajusta, mas o conceito fica claro de maneira a não misturar as coisas. É claro que em Plutão, em Saturno, também existem civilizações morando. Cada semideus que rege um desses planetas, eles têm a sua própria, vamos dizer, civilização
né? Ele tem os seus súditos, ele tem, né, os seus seguidores, as suas esposas, enfim, as suas consortes e tudo mais. Tá? Como, por exemplo, o Suryadeva, né, o semideus do Sol. Né? Ele move o Sol através de uma carruagem com 5 cavalos. E ele vai girando, né, ele vai se movimentando ao redor, né, da Terra, né, com a sua carruagem. Tá? O modelo védico, tá, para deixar também claro, é um modelo geocêntrico, tá? Não é heliocêntrico. Bom, então, dessa maneira, aqueles que estão fazendo diversos sacrifícios e austeridades para alcançar esses planetas de desfrute sensorial, estão, na verdade, bebendo veneno. Uma pessoa resoluta e ponderada sempre desejará a liberação do desfrute sensorial, né, e sempre buscará a comunhão com o Ser Supremo, com Deus. Aqui no comentário desse verso, Gurudeva diz: o objetivo principal estabelecido nos Vedas é alcançar a suprema personalidade original de Deus, Shri Krishna, e manifestar Prema Bhakti por ele, ou seja, serviço devocional amoroso. Se alguém não entende isso, é porque a sua inteligência está colocada no lugar errado. Ou seja, está dando mais importância aos ensinamentos periféricos dos Vedas, que aparentemente parecem ser muito atraentes e doces, né, quando você ouve, mas na verdade não libera você do ciclo de nascimentos e mortes. Por quê? Quando você alcança o planeta desses semideuses, você vai cumprir ali um tempo de vida, de desfrute, de acordo com um tempo limitado, de acordo com um bônus que você ganhou, um crédito que você ganhou. E quando esse crédito termina, você volta para a Terra, para nascer de novo, para viver de novo e assim por diante. Então as almas, elas estão vagando de cima a baixo nesse sistema material universal, né, ora nascendo em planetas de semideuses, ora nascendo na Terra, ora nascendo em planetas inferiores devido aos seus pecados e às suas ofensas, e assim por diante. Mas de fato, difícil difícil de encontrar aqueles que estão de fato buscando a liberação final deste mundo material. Verso 43. Aqueles que estão dedicados a alcançar esses planetas celestiais têm os seus corações contaminados por luxúria. E eles estão executando diversos rituais para que possam alcançar um nascimento aristocrático e para que sejam também conquistados resultados das atividades frutivas, né, como riqueza, posses, né, boa posição na sociedade, um bom emprego, né, etc. E eles declaram que esse é o maior objetivo dos Vedas, descrito nos Vedas. Só que na verdade não. A gente vai ver agora como Krishna ele deixa bem claro que apesar dos Vedas estarem ensinando como alcançar esses planetas, os Vedas também dizem que existe um perigo muito grande, né, ao fazer isso. Verso 44. Aqueles que estão apegados ao desfrute e à opulência, em cujas mentes existe um embotamento, né, devido a esse desfrute, eles não alcançam uma inteligência resoluta que leva a uma devoção exclusiva a Deus, a Bhagavan. Ou seja, o desfrute sensorial não é compatível com o processo do desenvolvimento espiritual. Muita gente pergunta, mas por que eu preciso deixar, né, de ter relações sexuais, por exemplo,
para poder alcançar um estado de graça espiritual, né? Eu posso fazer Tantra Yoga, eu posso fazer o Kundalini Yoga. Nada disso é descrito nos Vedas como um processo fidedigno, um processo autêntico. Tudo isso são práticas baseadas numa especulação por professores, né, por pregadores que de fato não representam a cultura védica. Que fiquem bem atentos. Nem tudo que vem da Índia é védico. Tá? Nem tudo que é falado em sânscrito representa o conhecimento dos Vedas. Tá? Então, os Vedas deixam bem claro, não existe a possibilidade de nós alcançarmos um estado de pureza divina, de graça divina, de comunhão divina, através da prática de desfrute sensorial. Então, não é que é feio fazer sexo, não é que é errado fazer sexo, ou você querer se alimentar de maneira opulenta, né? Não é que é feio fazer, não é que é errado fazer, mas simplesmente, de acordo com o seu objetivo na vida espiritual, você vai precisar escolher entre uma coisa e outra. É muito simples, né? O ser humano, ele tem essa possibilidade que a própria natureza lhe concedeu, né, de fazer sexo, e isso foi criado por Deus, obviamente. Aqui ninguém tem uma visão, vamos dizer assim, retrógrada em relação a isso, mas o fato é que existem dois caminhos a serem seguidos que são diametralmente opostos. Então, se você deseja a comunhão com o divino, é preciso se abster dos prazeres do corpo, dos prazeres da carne, para que você possa simplesmente deixar que a sua consciência se eleve a frequências maiores, mais elevadas, né, para que ela se conecte com aquilo que é mais sutil, né? O sexo, ele tem uma vibração terrena, grosseira, ele pertence aos chakras inferiores. Então é preciso que nós deixemos que a nossa consciência seja estimulada pelos chakras superiores, né, do coração para cima, para que exista essa possibilidade de comunhão com essa energia mais sutil. Ok? Se você perceber, entre todos os seres vivos, existem 4 qualidades que são comuns: dormir, comer, se proteger e acasalar. Todos os animais, insetos, plantas, todos fazem essas 4 atividades, dentre elas o acasalamento. Mas apenas no corpo de ser humano é que a alma tem a capacidade de praticar uma vida religiosa. Religião é uma prática só do ser humano. Por quê? Porque o corpo do ser humano, ele permite que a consciência se eleve a outros estados mais sutis que a dos animais não permite. Então, se você se mantém num nível de vida sexual, vida de desfrutes, né, de comer, de dormir, né, você vai se, vamos dizer assim, comparar com um animal, né? Você vai estar no mesmo nível da vida de um animal. Se você não exerce o seu poder de religiosidade, de religar-se com Deus, você vive simplesmente como um animal. Tá? Então, a diferença do ser humano é essa: ele precisa exercer essa função. Ele precisa exercer, ele tem a obrigação de exercer essa função da religiosidade. Claro que existem pessoas que não estão no nível de se tornarem monges, celibatários. Não significa que elas precisem deixar de fazer sexo, por exemplo, né? Ou que elas precisem deixar de se alimentar de algo saboroso. Não. Existem regras para aqueles que querem levar uma vida de casado. Então, uma vida de casado deve ser mantida sob certas regras que incluem o celibato temporário. Tá? Não é simplesmente porque haja o encontro, né, amoroso de 2 pessoas que tem que necessariamente haver sexo o tempo inteiro. Esse casal, ele deve ter a consciência de que a união serve para que
um auxilie o outro na sua jornada, na sua busca espiritual. Essa é a função do casamento, de acordo com a filosofia védica. Então, o casal ele tem o dever e o direito de procriar, né, mas com regras, né, obviamente. Porque se começa a haver uma promiscuidade muito grande, o padrão vibratório cai e automaticamente é impossível você manter a sua vida espiritual de maneira regrada e de maneira a estar progredindo. Então, não é que a vida sexual, a vida de desfrute, ela é simplesmente algo demoníaco por si só ou pecaminoso. Nada disso. É simplesmente pelo fato de ser incompatível com a jornada espiritual. Então, você tem que escolher, né, entre seguir um lado ou seguir o outro, ok? Sabendo dos benefícios de ambos, né, das implicações de ambos os caminhos. Bom, verso 45. Ó Arjuna, abandone essa tendência de ser influenciado pelas três forças materiais da natureza, que são descritas nos Vedas, e estabeleça-se no modo da transcendência, que está além da natureza material. Livre-se das dualidades, como, por exemplo, honra e desonra. E não fique preocupado sobre conseguir reconhecimento na sociedade, né, ou preocupado com o fato de ter que manter-se num bom status. Apenas situe-se na existência espiritual usando a inteligência que eu lhe concederei. Ou seja, Krishna diz para Arjuna, se você mantiver a sua concepção de vida baseada na relação material, na dualidade, você vai simplesmente perecer, porque este mundo ele perece através dessas condições, dessas características. Mas se você se situa em transcendência, ou seja, além desses modos da natureza material, chamados de tamas, rajas e sattva, aí você poderá se unir a mim através da inteligência que eu te darei. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele cita um verso do Srimad Bhagavatam 11, 25, 29, que diz: a felicidade que vem do eu está no modo da bondade. A felicidade que vem dos objetos, dos sentidos, está no modo da paixão. A felicidade que vem da ilusão e da depravação está no modo da ignorância. Mas existe a felicidade que vem da relação que você estabelece comigo, e essa é transcendental. Ok? Então, aqui fica bem claro essa explicação de Krishna sobre os diferentes tipos de felicidade. Um outro verso que é citado aqui é um verso do Gita, que a gente vai ler mais adiante, mas é importante já citá-lo, que é o 14, 26, que diz: Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatiyaitam brahma bhuyaya kalpate. Apenas aqueles que prestam serviço devocional a mim com uma devoção unidirecionada podem transcender aos modos da natureza material e se tornarem qualificados para a transcendência. Então, apenas através de Bhakti Yoga é que você pode transcender as leis do mundo material e estar unido com Deus. Não existe outro caminho. Aqui no comentário de Srila Gurudeva, ele também diz que existem 4 metas estabelecidas nos Vedas, que são metas materiais, ou seja, que dizem respeito à sua vida neste planeta material, na sua encarnação material. A primeira é a religiosidade, o Dharma. A segunda é a riqueza, a prosperidade material, financeira, o Artha.
E depois temos a gratificação dos sentidos, kama. E, enfim, a liberação chamada moksha. Essas são chamadas de chaturvarga, ou seja, as 4 regras da vida humana. Perdão, as 4 metas da vida humana. No entanto, existe uma 5ª meta, chamada de bhakti, ou devoção ao Senhor Supremo. Muito embora as escrituras védicas tenham descrito os caminhos de karma, jnana e bhakti como diversas práticas, né, a serem escolhidas pelas entidades vivas, apenas, né, através da devoção é que você pode alcançar a Deus. Isso é esclarecido também num verso do Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21. Bhaktyaham mekaya grahya shradhayatma priyasatam bhakti puratimam nishta swapakam api sambhavat. Neste verso, Krishna diz, é Krishna quem está dizendo, eu somente posso ser alcançado através de Bhakti, que é executada com fé firme. Eu sou naturalmente muito querido para os meus devotos, que me consideram como sendo a meta mais elevada das suas práticas devocionais. Até mesmo os comedores de cachorro, né, que são pessoas bem degradadas na sociedade, podem se purificar através da prática de Bhakti Yoga e me alcançarem no futuro. Ou seja, para aqueles que dizem que a sociedade védica é dividida em castas que reprimem as pessoas e as julgam por seu nascimento, na verdade não. Ao contrário. O que existe é uma definição da qualidade das pessoas de acordo com o nascimento delas. Tá? Mas Krishna deixa bem claro, qualquer pessoa, mesmo os que são considerados mais inferiores, né, como comedores de cachorro, pessoas que não seguem nenhum tipo de regra, pessoas que são extremamente depravadas, né, pessoas que não pensam em nada transcendental, simplesmente pensam só como manter o corpo físico, desfrutar dele, e se alimentam de cachorro, que é, na verdade, considerado algo extremamente baixo, né, e impuro. Cachorro de rua, cachorros, enfim, né, não é, de fato, um alimento, né, no modo da bondade de maneira alguma. É um alimento no modo da ignorância. Né. Mas até mesmo eles, Krishna diz, se seguirem o processo, né, poderão me alcançar da mesma maneira que um santo nascido numa família de brahmanas, né, também alcançará. Então, é muito importante a gente entender que nessas declarações, Krishna ele não está afirmando que existe preconceito em relação às castas. Não. Krishna diz que aqueles que têm preconceito em relação a essas pessoas, né, não podem continuar achando que elas são caídas ou desqualificadas quando elas já adotaram o processo da devoção. Ao passo que você pode ter um grande brahmana versado nos Vedas, né, que simplesmente se comporta de maneira vil, de maneira pervertida, e nem mesmo adora o Senhor Supremo, como sendo, na verdade, o pior, né, dos cidadãos de um país. Então, os Vedas, eles descrevem as diferentes castas baseadas no talento natural das pessoas. Só que, com o passar do tempo, existe também a corrupção da sociedade, a corrupção das leis védicas, feita por pessoas que não têm, né, de fato, a visão transcendental e adequada. Então, simplesmente o fato de você nascer numa família de brahmanas não faz você um brahmana, de acordo com os Vedas. Só que pessoas de mentalidade materialistas vão se apegar a este nascimento e vão se apresentar à sociedade como sendo brahmanas, ou seja, pessoas de caráter puro, quando na verdade não o são. Então, isso é uma corrupção que acontece dentro do ser humano, não dentro da cultura védica.
Tá? A gente mais para frente pode discutir um pouco mais sobre essa questão de castas, mas só para ninguém ter dúvidas de que, de fato, não existe nenhum tipo de discriminação, né? Ao contrário, né? A intenção da sociedade védica é fazer com que as pessoas sejam equânimes na sua visão de mundo, ou seja, que elas vejam que Paramatma está no coração de cada entidade viva, né? Que não existe, de fato, nenhum tipo de preconceito em relação a ninguém. O que existem são conceitos formados a partir do próprio comportamento que aquela pessoa apresenta. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa roubando na rua e eu chamo ela de ladrão, isso não é um preconceito. Por quê? Porque o próprio comportamento dela expressou essa característica de ser um ladrão. Agora, se eu simplesmente suspeito que alguém possa ter roubado, mas não tenho a certeza, só porque talvez ele se pareça, só porque talvez ele se vista de uma maneira estranha, ou só porque ele tem uma cor de pele diferente, se eu acho que ele é ladrão baseado nesses aspectos, sem nunca ter visto, ou nunca ter de fato ouvido, né, uma comprovação de que ele é ladrão, isso sim é um preconceito. Ok? Então, um comedor de cachorros, ele tem sim uma vida degradada pelo próprio exemplo que ele demonstra. Não é que nós estamos colocando ele numa situação degradada por um preconceito. Não. É apenas uma análise do próprio comportamento daquela pessoa. Uma pessoa que não pensa em Deus, uma pessoa que não se alimenta de maneira adequada, uma pessoa que vive praticamente como um animal. Né? Então, nós precisamos fazer essa distinção entre o politicamente correto, né, e a realidade. Né? Hoje em dia existe um grande problema na sociedade, que é o tal do politicamente correto. Né? Ou seja, ninguém pode ser rotulado, né, por maus hábitos, né, por uma característica negativa, mesmo que ela esteja apresentando aquela característica negativa dela. O que é um problema. Você não pode chamar um bandido de bandido, você tem que chamar ele de uma pessoa com dificuldades de adaptação social, né, ou uma vítima da sociedade. Nada disso. Né? Bandido é bandido, mocinho é mocinho. Né? Aí o mocinho vira o bandido. Por quê? Porque o mocinho ele tem um preconceito em relação ao bandido, ele não entende, né, os possíveis traumas daquele bandido. Então o mocinho vira bandido. Né? Indiretamente é isso que está acontecendo hoje em dia, uma inversão dos valores, né, do bom senso. Né? Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Isso é muito importante de nós definirmos. Nós temos o poder da escolha. Né? Nós somos responsáveis pela ação, porém o resultado da ação independe de nós. A gente vai ver logo aqui nos próximos versos, Krishna vai explicar isso. Ele diz para Arjuna, não se apegue ao resultado, porque o resultado não depende de você, mas a sua ação é tua responsabilidade. O que Krishna está fazendo aqui durante esse tempo todo, na leitura, é tentar convencer Arjuna de que ele precisa agir. O próprio Krishna, sendo Deus, ele não pode agir por Arjuna, e ninguém mais pode fazer o papel de Arjuna. Então a decisão está nas mãos de Arjuna. Ele está ao lado de Deus. Mesmo assim, Deus não pode convencê-lo, nem convencê-lo, Deus não pode transformar a mente dele por mágica. Deus não pode mudar a opinião dele simplesmente por persuasão mística, vamos dizer assim, ou por influência sutil. Nada disso. Por quê? Cada entidade viva, cada alma tem a sua independência, tem o seu livre-arbítrio que foi dado por Deus. Nem mesmo Deus pode transformar isso, porque Deus foi quem já concebeu e já colocou isso como regra. Então, dessa maneira, cada qual tem a sua responsabilidade e precisa pagar por ela. Né? Sem a punição não existe aprendizado. Isso vai em diferentes níveis. Né? Vai em diferentes níveis. E
Os Vedas também explicam que um governante, né, um líder político, um administrador, um presidente, um governador, se ele não pune, né, os bandidos, né, da maneira adequada, ele sofre com as reações dos pecados daqueles bandidos, porque existe uma ligação de karma entre o governante e os seus governados. Né? A população local, ela, na verdade, compartilha do karma com o governante, com o rei. Né? O rei, ele pega 40% do karma dos seus reinados. Né? E o mestre espiritual, o guru, ele pega 60% do karma dos seus discípulos. Correto? Bom, então falta aqui um pouquinho só para a gente terminar esse verso. Tem mais uma citação do Srimad Bhagavatam 11, 14 e 20. Krishna diz para Uddhava: ó Uddhava, yoga, filosofia analítica, estudo dos Vedas, realização de austeridades e caridade não podem me controlar, da mesma forma que alguém me controla com a devoção exclusiva. O Krishna diz para Arjuna claramente: não há nada que se compare ao amor do meu devoto. Uma pessoa pode tentar me impressionar fazendo grandes austeridades, fazendo grandes caridades para a humanidade, mas nada disso de fato me alegra ou me agrada tanto quanto o amor e o serviço prestado com amor à minha pessoa. Muita gente acha que o serviço à humanidade é o serviço a Deus. Isso é em parte, mas não é o todo. Não é o que de fato agrada a Deus. Isso chama-se, né, caridade. A caridade, ela é uma parte do processo, mas ela não é tudo. Aqui no comentário, a Srila Gurudeva continua explicando que todos os Vedas indicam que a realidade absoluta está além dos modos materiais. E ela é, de fato, o objetivo final dos Vedas, ou seja, a realidade absoluta. Então isso é conhecido como o Dista Vishaya. Aqueles que, porque a realidade absoluta não pode ser compreendida imediatamente, né, através dos sentidos, os Vedas então primeiro descrevem o que é Saguna Tattva, que é conhecido como Nirdishta Vishaya. Então são dois conceitos, um é o Dista Vishaya e o outro é Nirdishta Vishaya. Ou seja, Maya, a energia material, consiste dos três modos materiais, como bondade, paixão e ignorância, que inicialmente aparecem como sendo o assunto principal dos Vedas. Mas Krishna, ele diz: não, Arjuna, você não deve permanecer envolvido com Nirdishta Vishaya, ou seja, com aquilo que aparenta ser o assunto principal dos Vedas. Ao contrário, né, você deve alcançar a transcendência, né, que está sendo indicada como sendo o principal assunto dos Vedas, que é o Dista Tattva, ou seja, que é se livrar dos modos da natureza material. Algumas partes da literatura védica prescrevem o karma, né, baseado nos modos da paixão e da ignorância. Em outras partes, ele prescreve conhecimento baseado no modo da bondade. E em outras partes ainda ele explica, a prática de Bhakti Yoga como sendo livre desses três modos da natureza material. Você deve alcançar então a existência espiritual pura, se tornando livre das dualidades como honra e desonra. Em outras palavras, se associando com os meus devotos, você deve renunciar ao esforço, né, pela aquisição ou pela preservação de qualquer coisa, né, que você está, na verdade, buscando em relação a conhecimento e a ação prescrita pelas Escrituras. Ou seja, livre-se desses três modos da natureza material e simplesmente se foque no processo da devoção pura, ou Buddhi Yoga. Então, nosso tempo se esgotou. A gente continua amanhã. Que todos tenham um excelente dia
e fiquem em paz. Hare Krishna.